Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma atividade da editora Brahma Kumaris, todas as primeiras e terceiras quartas-feiras do mês. Então, estamos iniciando já o mês de novembro e o nosso tópico de hoje bastante interessante. Meu nome é Kátia Roel, para quem não me conhece, atuo na atividade da editora Brahma Kumaris e também no Centro de Retiros da Brahma Kumaris em Serra Negra. E hoje nós temos aqui Marilene Mairink. Marilene Mairink já é amiga, colega de Brahma Kumaris de muitos anos. A Marilene fica em Belo Horizonte, ela é aluna e professora de meditação Raja Yoga, ela faz parte da equipe de coordenação da Brahma Kumaris em Belo Horizonte. Profissionalmente, ela atuou como treinadora física e atualmente ela é massoterapeuta. A Marilene tem uma história muito linda sobre superar, sobre transcender doença, e por isso que quando eu pensei nesse tópico e nesse livro, nós estamos divulgando hoje, que é o livro Missão de Amor, de Roger Cole. Acho que alguns de vocês aí já devem conhecer esse livro, estou colocando o link dele aí no chat, para quem quiser saber. A Marilene tem ele ali ao lado dela. É um livro que fala sobre o aspecto principal de cura, né? Não só a cura não é talvez alguma coisa que possa acontecer fisicamente, mas principalmente internamente e espiritualmente. Mas a Marilene teve a boa sorte, a boa fortuna de conseguir essa cura de ambas as formas. Ela conseguiu essa cura espiritual e também física, né, Marilene? Ela tem uma história linda, ela vai poder compartilhar com todos vocês. Então, eu deixo vocês aqui para estarem com Marilene, vocês podem interagir através do chat, vocês podem colocar, né, perguntas através do chat, eu vou ler para ela ao final da atividade. Então, também aqueles que estão aqui e que gostam do tema e gostam de estar conosco nas atividades da Brahma Kumaris, talvez para nós conseguirmos aumentar aqui o público, porque a palestra vai ser realmente muito interessante, é uma experiência preciosa. Vocês poderiam, de repente, mandar aí para as suas listas de família, de amigos, esse link dessa atividade para que outros também consigam usufruir aqui junto com todos nós, ok? Então, Marilene, muito bem-vinda e deixo agora a palavra com você. Obrigada, Kátia. Boa noite a todos. Então, a história começa primeiramente conosco, trazendo um pouquinho da nossa atenção para ficar bem atento ao que vai ser falado. Eu vou só conduzir uma reflexãozinha rápida para que nós possamos deixar todo o nosso contexto do dia de lado e focar nesse momento. Então, leve essa experiência de uma forma tranquila, sem tensões. Procure observar se seu corpo está tenso em alguma parte. Aí você faz um pequeno movimento com essa parte, se ajeite, respire profundamente, deixe que seu corpo fique ereto para não experimentar sono e para ficar bem atento ao seu próprio processo. O dia já passou, a noite está chegando, e a noite está começando de uma forma interessante, que todos nós estamos aqui juntos para compartilharmos a nossa experiência, que vocês também devem ter a de vocês, e deixar com que a nossa atenção flua para esse assunto. Barulhos externos podem acontecer, mas nós vamos estar focados neste momento presente. Ok?
Então, eu queria, antes de falar um pouco da transcendência de dor e doença, eu preciso compartilhar com vocês, rapidamente, uma pequena história de onde tudo começou. No ano de 91, eu apresentava várias situações com o meu corpo, várias. Inchaços, coceiras, dores articulares, e passei o ano todo procurando médicos. Ia no especialista daqui, outro especialista dali, fazia exames até dolorosos, mas eles falavam: a senhora não tem nada. Eu, como assim, gente? Como que eu não tenho nada? Se eu incho a boca, se eu tenho dor articular, acordo com uma dor no braço terrível, se eu tenho uma coceira aqui nas costas que não passa nunca, a pessoa estava querendo até fazer uma biópsia, como assim? Mas nesse meio termo também eu era atleta. Então, numa academia, eu estava fazendo naquele dia musculação, mas eu fazia outras tantas coisas, eu era professora de aeróbica, quem é do meu tempo vai lembrar, né, daquelas aulas de aeróbica. E aí me veio esse pensamento: ah, eu quero aprender a meditação transcendental. Caiu, assim, na minha cabeça. Aí na própria academia, abri o jornal, tinha lá, Brahma Kumaris. Aí eu, ó, achei, né? Achei a meditação. Liguei, marquei a inscrição e vim fazer o curso. Na minha época, há 32 anos, no túnel do tempo, o curso era em 3 sábados. Então, eu fiz o curso e acreditem vocês, ou não, em menos de 3 meses, eu já estava sem tudo aquilo que acontecia no meu corpo. E quando eu conto isso para os outros, eu costumo brincar. Eu nem tomei Doril e a dor sumiu, né? Então, aquele curso, para mim, que eu nem sabia se eu estava captando tudo, eu nem tinha ideia que eu realmente estava assimilando alguma coisa, se eu estava meditando, porque foi um curso de meditação Raja Yoga, tudo sumiu. Beleza. Continuei minha vida, achei bacana. E aí, quando foi em 2011, surgiu um outro desafio, os primeiros cânceres. No tumor, foi na tireoide e na paratireoide. Ok, tirei, operei, fiz iodoterapia, ficava no quartinho fechado, só eu e eu, ninguém podia ter contato comigo. Durante 10 dias as pessoas tinham que manter um metro de distância de mim, porque eu estava radioativa. Bacana, passou. Aí, quando foi em 2014, mais uma situação. Foi câncer no baço e na medula óssea. Aí fiz quimioterapia. Durante esse processo de tratamento, eu tive uma trombose na veia porta e na mesentérica. Aí passei por muitas dores, usando morfina e outras medicações. Mas o que eu percebi nesses momentos todos, depois que eu fiz o curso, que essas situações não era eu, não eram eu, eram situações do meu corpo, porque eu não estava com câncer, é o corpo que estava com câncer, os órgãos que estavam com câncer. E eu, já praticando meditação há algum tempo, não é? Eu comecei em 92, e então em 2011 foi o primeiro, 2014 os outros, eu já estava praticando meditação. E aí eu resolvi também ampliar os meus conhecimentos físicos, porque, na verdade, eu sou formada na Federal há 40 e tantos anos atrás em enfermagem. Então, um pouco de medicina, biologia, anatomia, tudo isso fazia parte da minha história, porque eu cuidava dos meus filhos, cuidei da minha mãe, cuidei do meu pai, com esse conhecimento acumulado durante o curso, né? A prática da enfermagem. Mas eu resolvi olhar mais a parte nutrologia da minha vida, porque na medicina muitas coisas não batem muito com as necessidades de quem está passando por um câncer. Então, a parte da nutrição, da alimentação, tem grande importância.
E uma coisa que eu percebi e falo para vocês, quem é atleta, quando deixa de ser atleta por algum tempo, é mais sujeito a uma doença como essa do que alguém que não era atleta. Por quê? Porque quem era atleta, ou é atleta, ele lida muito com oxigenação. Então, a gente oxigena muito o corpo. E o alimento principal de uma célula cancerígena é a falta de oxigênio e a glicose. Então, eu fui estudando essa nutrologia, acabou que culminou num pequeno relato que eu fiz, que eu deixei tudo isso anotado. O que eu posso compartilhar com vocês é que, durante todo esse tratamento, eu não deixei de fazer nada na minha vida normal. Eu faço esse trabalho voluntário há 32 anos. Eu saí de uma quimio na quinta-feira, na sexta-feira eu já estava no nosso centro de retiros, na região da Serra do Cipó, aqui em Minas Gerais, chamado Portal da Paz, cozinhando para as pessoas. E muitas vezes, no Réveillon, no Carnaval, tem aquelas festinhas, a gente tem um equilíbrio, né, de conhecimento, de atividade física, e a festinha, o carnaval, final, né? Tem um dia lá que a gente brinca um pouco, e eu ia dançar com todo mundo, e ninguém falava que eu estava com essa situação, porque o pique era muito grande. O pique, talvez, o que eu posso dizer para vocês, é que era muito maior do que alguém que estava do meu lado, aparentemente saudável. Porque a conclusão que a gente chega e que eu cheguei e que nós todos podemos chegar é que a doença é do órgão. Eu não preciso entrar nesse esquema de doença internamente falando. A doença é física e eu, como estou internamente? Quanto mais saudável eu estiver internamente, quanto mais conhecimento de mim eu tiver, quanto mais prática de, seja lá, no nosso caso, a meditação, você ou outra pessoa, uma oração, alguma coisa assim, quanto mais essa prática, mais forte a gente vai ficando. E as situações, elas passam por nós de uma forma natural. Claro que tem momentos que tem a dor, claro que tem momentos que tem desafio, mas você passa com muita tolerância, com muita paciência, com muito vigor, com muito entusiasmo, com felicidade, com tolerância, com amor e ainda por cima com doação. Porque se eu estou saudável espiritualmente falando, mesmo que o corpo esteja ali estacionado por alguns dias no hospital, fazendo um tratamento ou numa quimioterapia, eu estou livre. Eu sou livre para doar as minhas experiências de qualidades, de virtudes internas para todos. Então, durante as químios, durante as internações, eu ficava meditando, na sala de cirurgia, meditando. Meditando para quê? Para experimentar esse ser que eu sou, me conectar com um ser superior, né? Nós chamamos de Deus, receber essa força e doar para aqueles que estão perto, mais distantes, em outro país, doar para o universo. Então, quando você está transcendendo essa questão física, você tem a capacidade e a facilidade de transcender a dor, de transcender a doença. Porque somos conscientes de que não somos a doença, que não somos a dor. Isso faz parte da vida física, ainda mais no momento atual da história da humanidade. Quem fez curso sabe, quem não fez ainda, nós estamos num momento da história da humanidade em que tudo está ficando mais emerso, as doenças mais visíveis, os conflitos, as guerras, as, as, as calamidades, está tudo aí mais forte. Eu, como vou estar? Como passar por tudo isso? Então, essa força interna veio desde o ano de 1992, quando eu comecei a meditar, e que, como eu disse, aquelas primeiros sinais que eu tinha sumiram, eu nem sabia por quê.
Mas com o tempo eu fui entendendo o autoconhecimento. Então, aquela mágoa foi diminuindo, aquela revolta foi diminuindo, aquele vitimismo, vocês conhecem essa doença de vitimismo? Aquele vitimismo de se sentir vítima, aquele, oh, ninguém me ama, ninguém me quer. Isso tudo vai passando, porque eu vou me empoderando. Porque nós somos seres espirituais com experiências físicas, e não seres físicos com experiências espirituais. Então, quando você realiza isso, começa a utilizar o que o ser espiritual é, que tem 7 cores básicas, que é a felicidade, a paz, o amor, o equilíbrio, o poder, a verdade e a pureza. Depois que a gente começa a perceber isso, a se relacionar consigo desta forma, eu sou um ser muito maior, muito mais ilimitado do que o corpo, que é limitado, essas cores básicas, elas vão se misturando, vão se é, interligando, e nós vamos nos tornando pessoas mais virtuosas, mais corajosas, mais desapegadas das situações, porém mais cientes da realidade, com mais discernimento, com mais poder de decisão. Então, isso tudo foi acontecendo, e desta forma eu fui conseguindo transcender a dor e a doença. E não quer dizer que nós que estamos praticando uma coisa assim espiritual há muitos anos, nós estamos livres da doença. Não, não quer dizer, conforme eu disse, esse momento da história é um momento de muitos acertos, né? De muitas coisas que a gente tem que fazer mesmo e que podem acontecer. Mas como passar por essas situações? É que é a diferença. Então, a prática da meditação é aquela que realmente nos leva ao autoconhecimento. E este livro, do Roger Cole, que fala sobre missão de amor, é justamente ele, um médico, que lidava com doença toda hora, lida com doença toda hora, ele incluiu a espiritualidade na sua vida e incluiu a espiritualidade na vida dos pacientes. Então, todos começaram a passar por suas situações de forma mais tranquila. Então, ele descobriu essa missão de amor, porque a medicina, no fundo, é uma missão de amor. Você ajudar as pessoas a se manter saudáveis, a se curar de doenças, dessas mazelas físicas, né, de fazer tratamento, é maravilhoso. Mas imagine um que tem todo esse conhecimento formal da medicina, mas também tem esse conhecimento espiritual. Então, ele passava através das suas palavras, ou então através das suas meditações silenciosas, né? Experimentando tudo aquilo, olhando para o paciente com esse olhar de que ele era muito mais do que aquele corpo, do que aquela doença, experimentando muita tolerância, muito amor, isso emergindo, isso causa uma influência muito grande. Nós sabemos, quando estamos num ambiente, você percebe que é um ambiente meio pesado, não sei se vocês já repararam nisso, entra num ambiente, nossa, que ambiente pesado. É a vibração de cada um de nós que está naquele ambiente. Mas se você entra no outro e, nossa, que ambiente interessante, que lindo, que limpeza, que silêncio, que atmosfera agradável, mesma coisa. Somos nós que estamos ali dentro, que estamos criando essa atmosfera. Ela não cai do céu, ela não está na tinta que foi pintada, ela não está nisso. Ela está na minha consciência que eu estou deixando emergir naquele momento. Então, isso causa uma influência muito grande em nós. Imaginem, tem uma experiência de um senhor, um oriental, eu esqueci o nome dele agora, você já deve ter até ouvido falar, que ele pegava um copo de água, por exemplo, e colocava uma palavra positiva no copo, as moléculas de água ficavam organizadas igual cristais. E quando ele colocava uma palavra mais violenta, tipo ódio, guerra, alguma coisa assim, as moléculas dessa água ficavam iguais à água suja.
Então, você imaginem comigo, nosso corpo é 70% em média de água. Então, imagine eu pensando negativo o tempo inteiro, pensando inútil o tempo inteiro, o que que eu estou causando nas minhas células? Não é verdade? O que que eu estou causando no meu corpo? E aí eu fui lembrando, em compensação, se você está criando pensamentos positivos elevados, o que que você está causando no seu corpo? Né? As células, então, elas estão, é como se elas tivessem ouvidos ali escutando e sentindo aquela energia. E isso faz uma grande diferença na sua cura. Você tem 90% de chance de se curar. E mesmo que você não se cure, e de repente a doença está num grau muito avançado, mas você tem a capacidade de passar por seus momentos finais com leveza, porque você sabe que você não é o corpo. Você é algo além. Você é um ser espiritual. Você é um ser metafísico. Você é uma energia. Você é luz. Você é eterno. Portanto, se eu deixar esse corpo, eu vou adquirir outro. Meu papel vai ser outro, mas eu estarei sempre ali. Então, essa consciência nos deixa muito mais leve por passar por qualquer situação. E ainda assim, num momento como esse, se eu, por exemplo, estou numa situação que eu tenho o meu momento final, eu ainda estou doando para as pessoas ainda, com as minhas boas experiências, com os meus bons pensamentos, com os meus bons sentimentos, e na companhia do Ser Supremo, a Alma Suprema, da Força Maior, seja lá o nome que vocês quiserem dar. Todas as vezes que eu me conecto com ele, eu recebo essa energia. Além da minha, que já estava melhorando, ainda estou recebendo uma energia pura, real, verdadeira. Imagine, isso potencializa todo o nosso esquema de vida, não só do corpo, como do ser, como da mente, como das gravações que a gente vai deixando permear dentro de nós. Porque quando eu era criança, eu percebi uma coisa em mim, eu tinha muita raiva. A raiva é um dos nossos vícios, a gente chama de vício porque a gente tem tanto e deixou de ser apenas um hábito. Ele se torna um vício. E um dos meus maiores vícios era a raiva. Então, você sente o quê? Você sabe que aquela energia, ela está onde? Ela está ficando em mim. Ela pode atingir o outro? Pode. Se o outro estiver naquela sintonia. Se o outro tiver num aspecto negativo e também cheio de raiva, minha raiva vai alcançá-lo. Mas se ele está num outro nível de energia, se ele está se trabalhando, ele está se positivando, ele está experimentando pensamentos elevados, a minha raiva pouco a pouco toca. Ela fica comigo. Né? Eu estou atirando bombinhas no outro, mas o outro está, ó, pula para cá, pula para lá, ele está saindo das minhas bombinhas. Mas está ficando com quem? Aquelas, saem sempre de uma bombinha, eu esqueci o nome, o material que faz a bombinha vai sujando a gente, né? A pólvora, seja, acho que é isso, vai nos tocando. Então, quem vai ficando mais sujinho sou eu, porque eu que estou com essa negatividade para mim. Mas eu era criança, eu não sabia. E à medida que eu fui crescendo, eu fui percebendo isso mais em mim, e quando eu fiz o curso, eu falei, poxa, que bálsamo, que bálsamo. Eu mesmo posso lidar com isso. Porque fazer tratamentos com médicos, psicoterapeutas, psicólogos, é fantástico. A gente precisa curar o ser de qualquer forma, a alma, a energia, o eu interior, do jeito que vocês quiserem chamar. É muito importante. Mas grande parte da nossa cura está em nós. Ninguém sabe mais de nós do que nós mesmos. Ninguém entende mais de nós do que nós mesmos. Ninguém sabe de certas mazelas dentro de nós do que eu mesmo, do que nós mesmos.
Então, a meditação nos ajuda a enxergar todo esse caminho na nossa frente, de onde eu estou percorrendo e aonde eu quero chegar. Então, nós podemos criar metas de onde nós queremos chegar com esse autoconhecimento. E podemos, cada vez que alcançamos uma pequena meta, coloco outra na frente. E vou, coloco outra na frente, até que eu chegue no meu máximo. Eu não sei qual que é o meu máximo. Você sabe qual que é o seu máximo? Quem sabe aí qual que é o máximo, coloca aí no bate-papo aí, no chat. Eu não sei, mas eu sei que eu posso muito ser melhor ainda do que eu sou agora, aos 68 anos, depois de 32 anos de meditação. Eu sei que eu posso mais, porque depende de mim, não depende dos outros. Ninguém vai falar assim, vai lá, senta lá, medita. Não, você que tem que falar, poxa, deixa-me dar um tempinho, deixa-me sentar e meditar, lembrar de quem eu sou, me conectar com Deus, para que eu possa me preencher e para que eu tenha argumento para lidar com as situações, para transcender a dor e a doença. E a dor e a doença, ela não é só física. Você deixar que alguém te critique, te julgue, e você colocar aquilo para dentro, te causa dor e te causa doença. Então, não é o que a pessoa está falando, é o que eu estou aceitando. É a mesma coisa de eu ter aqui uma lixeira cheia de lixos. Aí eu falo assim, ô, deixa eu ver, Rodrigo, pega essa lixeira aí para você. O que que o Rodrigo vai falar? Não, quero não, aqui em casa já tem lixeira, não preciso. Não, Rodrigo, pega aí, é bom para você. Ele não vai pegar. Por quê? Porque para ele está óbvio que ali só tem lixo. Mas quando não está óbvio para nós, os nossos lixos internos, né, as nossas mazelas, as nossas doenças internas, as nossas dores internas, a gente fica julgando aquilo ali para fora, sem nem saber, e afetando os outros, afetando a atmosfera, afetando o mundo. Então, quando nós conseguimos transcender tanto a dor física quanto a espiritual, transcender tanto a doença física quanto a doença espiritual, nós vamos nos transformando em seres especiais e ajudantes. Podemos nos tornar ajudantes de muitos, mesmo à distância. Quando você está no cantinho da sua casa, ali, meditando, orando, fazendo alguma coisa, ninguém está te vendo, ninguém vai te aplaudir. Olha que maravilha, Marilene está ali meditando. Não. Mas eu estou contribuindo para pequenas mudanças no mundo, para pequenas mudanças na atmosfera. E vocês vão de concordar de como está a atmosfera hoje em dia, né? De tanta violência, de tanta raiva, de tanta de tanto apego. Então, são coisas negativas que nós, às vezes, fisicamente, não conseguimos mudar. Mas à distância, experimentando nossas qualidades inatas, essas que estão dentro do ser, nós conseguimos apaziguar essas vibrações negativas, de forma que elas me atinjam menos e que, de forma que as minhas vibrações elevadas alcancem mais. Então, a negativa menos e as elevadas mais. Doando, doando e doando. Então, é nesse aspecto que nós podemos, todos nós, levantar as nossas mangas, arregaçar e partir para este autoconhecimento. E aqui na meditação, nós utilizamos na Brahma Kumaris essa conexão com o eu, que eu sou, e com Deus, que é o nosso pai, que a gente chama de pai, de amigo, de mãe, seja lá o relacionamento que a gente queira ter. Nós podemos fazer isso todas as vezes. E desta forma, nos potencializarmos, nos preenchermos, até o ponto de transbordar. Estou transbordando o quê? Estou transbordando amor, estou transbordando paz, estou transbordando paciência, tolerância, felicidade, ânimo, entusiasmo. E fisicamente falando, todos nós temos que fazer alguma coisa, porque
Este é o nosso carro. Este é o nosso veículo. Este é o nosso templo. Então, nós temos que cuidar dele com a alimentação, nós temos que cuidar dele com exercícios, nós temos que cuidar dele com limpeza, certo? Então, os exercícios físicos, eles são super importantes. Eu sou obrigada a falar, porque eu sou dessa área. Então, mexa-se. Nunca se arrependa de ter mexido com o seu corpo. Às vezes, uma caminhada leve é interessante, mas ela não é o suficiente, muitas vezes, para certas coisas que estão acontecendo no seu corpo. Você precisa agitar mais, aumentar o seu metabolismo, que à medida que você vai ficando mais velho, o seu metabolismo vai caindo. Então, para você ativar seu metabolismo, você precisa de atividades curtas e fortes. Não adianta você ficar caminhando 1 hora. Não é o suficiente para aumentar a sua imunidade. E também, na meditação, a mesma coisa. Você precisa de meditações curtas e poderosas. Não adianta se iludir que você vai ficar lá 1, 2 horas sentada meditando. Não adianta, porque a nossa mente, ela é travessa, ela tem o hábito de ficar pensando muito. Então, foque, escolha um foco, medite sobre aquele foco por alguns tempos, sentado, e depois vá para a ação, fazer suas coisas. Enquanto estou limpando alguma coisa, eu posso meditar. Enquanto eu estou fazendo exercício físico, eu posso meditar. Enquanto eu estou dirigindo, eu posso meditar. Parei no sinal, estou olhando que o sinal está fechado para mim. Eu estou cansada de saber que o sinal está fechado. Não preciso ficar lá, abre o sinal, abre o sinal. Enquanto isso, eu estou meditando. Na hora que o sinal abre, você passa a sua marcha e vai, porque já ficou mecânico para você. Você não precisa ficar pensando como é que eu dirijo, como é que vou virar à direita, vou virar à esquerda, como é. Não precisa. Então, nós podemos usar a meditação vários momentos do nosso dia, pequenas meditações, mas com intensidade, que é igual exercício físico. Pequeno exercício com muita intensidade aumenta a sua imunidade, aumenta o seu metabolismo e te ajuda a se manter com menos gordura pelo corpo, por exemplo. Certo? Uma alimentação saudável. Lógico que você pode, um dia ou outro, ter uma alimentação insana, mas você não pode fazer essa alimentação insana todo dia, e aí é insanidade mesmo, né? Vai acabar se tornando um grande problema para a gente. Mas fazer a sua própria comida, colocar a sua própria energia nessa comida, né? Procurar comer coisas mais leves, com fácil digestão, para que você não fique pesado, porque se você está muito pesado, comendo coisas pesadas, sua digestão é difícil, aí fica complicado meditar. Na hora que você for meditar, você vai ter sono, e a meditação não é para dormir, a meditação não é para relaxar. Relaxar, você deita na sua cama, coloca as pernas para cima, coloca uma musiquinha instrumental e está relaxando. Não, a meditação é pensamentos, momentos curtos e intensos. Eu estou colocando aquilo que eu quero sentir. Eu quero sentir que eu sou um ser de paz. Eu quero sentir amor. Eu quero sentir tolerância. Eu quero sentir quem eu realmente sou. Que eu tenho um processo de funcionamento, que a mente pode ser a minha maior amiga se eu utilizar os pensamentos corretos, mas também pode ser a minha pior inimiga se eu não utilizar os pensamentos corretos. Então, a mente é a parte do ser que somos, responsável pelo lado emocional, os pensamentos, as emoções, as ideias, a imaginação. Então, isso é a parte da mente. Mas nós temos o intelecto, que é a parte racional, que é aquela parte que raciocina, que discerne, que decide, que julga, que tem fé, tem intuição, tem força de vontade. Aí você vai experimentando isso. E nós temos um lado também que é nossos registros de experiências. Ali nós temos vários registros. E os mais superficiais são os mais comuns, os mais inúteis, os mais negativos. Então, o que nós temos que fazer? Uma meditação curta e profunda, alcançar aqueles traços de personalidade de quem realmente somos. Né? Por que você procura experimentar amor? Porque você já teve.
Por que você procura experimentar a paz? Porque você já teve, você tem isso lá registrado. Então, quando você está praticando a meditação, você vai profundo alcançar esses registros para poder experimentar. A paz está em mim. Eu sou um ser de paz. Só que me envolvi tanto com lá fora, com as pessoas, com as coisas, com as situações, que a paz ficou perdida e eu fico achando que a paz está num lugar. Que a paz está na floresta, a paz está lá no mar. Não, a paz está aqui dentro. Eu tenho que dar esse mergulho curto e intenso. Lembra? Faça para você um desafio. 21 dias, eu sugiro. 21 dias, inclusive, no aspecto físico. Tá? Pega um exercício intenso e faça durante 21 dias esse exercício intenso. Não deixe de fazer. Uma corridinha no lugar, um abdominal isométrico. O que é um abdominal isométrico? Você não fica mexendo o corpo, você fica ali, o abdômen fica contraído o tempo todo. Faça por 21 dias e veja o que acontece no seu corpo. E na meditação? Faça por 21 dias. Acorde cedo, mais cedo que você puder. 10 minutinhos mais cedo que você acorda. Se não você acorda em cima da hora, não vai ter tempo de meditar. Não vai ter tempo de se arrumar internamente. Você se arruma externamente, sai arrumado, produzido, uma roupa bonita, passada, passa perfume cheiroso, mas chegou ali fora, alguém pisou no seu carro, você já fica nervoso querendo dar um soco, por exemplo, a alguém. Então, você não se decorou internamente, né? Então, faça um movimento intenso para dentro de si. Vou ficar aqui 5 minutos com o eu, que eu sou paz, sou verdade, sou equilíbrio, eu não sou a Marilene Marink, eu sou um ser espiritual que está desempenhando esse papel, eu sou muito mais do que isso, eu tenho dentro de mim informações inatas, maravilhosas, de paz, de felicidade, de amor, aquilo que às vezes eu busco, está aqui dentro, então deixe-me encontrar esse tesouro, faça isso, por 21 dias, físico e espiritual. E aí, em algum momento, vocês me contam o que aconteceu. Tá certo? Por quê? Porque se a gente não fizer um movimento, tanto interno quanto externo, nada vai acontecer. Nada. Nada. Você vai ser sempre o mesmo que você sempre foi. E as coisas tendem a piorar, porque as vibrações estão negativas e você não está se arrumando para o positivo, o negativo vai te alcançar muito mais rapidamente do que antes. Então, faça o seu empenho. Pense, não só positivo, pense em essência na sua consciência original. Eu sou um ser espiritual agindo no mundo físico. Então, você transcende as suas dores físicas e espirituais, e transcende as suas doenças físicas e espirituais. As doenças físicas são as dos órgãos, são dos corpos. O músculo está doendo, porque fiquei muito tempo parado, está flácido, fico deitado um lado, daqui a pouco eu estou com dor aqui, dor ali, ó vida, ó dor, né? Faça alongamento, faça fortalecimento muscular, porque a tendência é piorar, a gravidade puxa tudo para baixo. E espiritualmente, quais são as minhas dores internas? Quais são as minhas doenças internas? A raiva, a ganância, o apego, a preguiça, né? A arrogância. Faça seu exercício. Não, eu sou um ser espiritual, eu tenho autorrespeito, eu posso fazer, eu consigo fazer. Eu não estou sozinho, eu posso ter a companhia do Ser Supremo, da Alma Suprema, para me fortalecer, revitalizar as minhas qualidades. E assim você vai conseguir transcender não só dores físicas, quanto espirituais. Então, eu queria ler uma historinha para vocês. Vocês estão dispostos? Quem está disposto a escutar uma historinha, levanta a mão aí. Sim. Ah, Kátia, você não vale. E a Clara, e a Kátia. Marilene, querida, achei que já tinha aprendido muito com você, mas ainda falta muito aprender. Júlia. Oi, Júlia, tudo bem? Então, vamos ler uma historinha? Vamos. Chama-se Momento, tá bom? Oba! Ilusão? Realidade? Prefiro chamar de alucinante jogo da vida, em que mudamos de trilhos a cada segundo, no intuito de entendermos a verdade. Oi, Edneia, momento ótimo, ok, obrigada. Então, no intuito de entendermos a verdade. Verdade.
esta que somente será entendida no momento em que nos apercebermos do jogo, em que nos desapegarmos do que parece óbvio e dermos espaço para algo completamente novo surgir dentro de nós. Porque não somos o que pensávamos ser. Somos, sim, este impulso intenso de energia que corre internamente, que está além mesmo do ponto onde nossa consciência, adormecida pelo tempo, mesmo acordada, consegue perceber. Dominar nossos impulsos requer a sabedoria de um domador. Dar espaço e, ao mesmo tempo, ter controle completo da situação. Dar rédea, mas estar pronto para puxar no momento certo. Dar a sensação de liberdade, ainda sabendo-os amarrados pelas rédeas eternas do drama, da vida. Ter a sensatez de viver este momento como quem assiste a uma cena qualquer. E ter a capacidade de desvencilhar-se do enredo. Talvez seja este o segredo da vitória. Não ser ninguém. E, ao mesmo tempo, ser o ator-herói da história da sua própria vida. E perceber a vida como uma história importante, que só ganha sentido quando parte integrante de uma história maior, pontuada de ilusões e realidades. Podemos abrir para perguntas, Kátia? Sim, tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Sintam-se à vontade neste momento. A Edna falou que não estava ouvindo e nem vendo, mas aí é uma questão dela. Edna, talvez seja a sua internet que está oscilando. Deixa eu escrever para ela, se ela não está ouvindo. É. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quem que é o Samsung SM M346? O Samsung quer fazer uma pergunta? É possível Ah, transcender o sofrimento do outro? sim, você transcender o sofrimento do outro mas você querer transcender o sofrimento para o outro, isso não é possível. Porque só nós é que podemos fazer isso. O que nós podemos ajudar o outro a se estimular, a se perceber, a querer se conhecer, a querer se transcender. Senão, não tem como. Mas eu posso transcender o sofrimento do outro, sim, porque eu vou entender, ó, o drama, a história é cheia de ilusões, realidades. Qual que é a realidade? Eu sou aquele sofredor ou eu sou um ser pleno que não estou alcançando o, o, a capacitação para deixar de ser o sofredor? Capacitar todos nós podemos. Só que a gente tem que entender que cada um tem o seu momento. Então, não adianta, por exemplo, você convida todo mundo para uma palestra, como esta, por exemplo. Mas nem todo mundo vai querer ver. Por quê? Porque não é o momento da pessoa ainda. Cada um tem o seu momento. Cada um vai despertar no seu momento. Mas a gente pode ter misericórdia, nós podemos vibrar amor, nós podemos vibrar paz, nós podemos vibrar poder, de forma que este ser consiga receber alguma coisa para melhorar um pouco a dor dele. É igual exercício físico, gente, não tem como. Eu vou falar para a Kátia, Kátia, malha para mim. Faz lá um exercício para o braço, para o meu braço fortalecer. Não adianta. Eu é que tenho que fazer. Então, a mesma coisa, nós é que temos que fazer um empenho interno para nos transformar. Mas
O limitado é limitado. O nome já diz. O ilimitado, não. A gente consegue transcender paredes, o universo como um todo. Eu consigo ajudar lá, quem está lá na África, com os umas boas vibrações, meus bons sentimentos. E aqueles que estão abertos para isso vão receber minhas boas vibrações. Então, nós podemos, sim, embora estejamos aqui no lugar limitado, na sua casa, você pode transcender todos esses limites quando você estiver transcendendo a sua consciência de ser um ser físico, estiver experimentando a si mesmo como um ser espiritual. Porque o metafísico não tem limite, não é? Não tem nada que segure a vibração. Mas alguém? Tem perguntas? Vocês estão gostando ou não? Vocês estão tomando algum benefício ou não? Vocês acham que isso que eu falei pode ajudar a vida de vocês um pouco? Vocês acham que é possível? Um dos elogios aqui, muito bom, excelente palestra. Dineta tá dizendo é pura verdade, Marilene. Flávia está dizendo sim. Muito bom. Então, o que que a gente pode Ninguém. fazer é colocar um pouco na prática, né? O que a gente vai fazer. Mas eu gostaria de ler aqui uma parte do livro para vocês quererem experimentar, porque são opiniões de algumas pessoas que passaram por situações. Ótimo, Andréia. Isso mesmo. Você pode passar sambando, dançando, dependendo da doença, você pode fazer o spinning, que eu não pude fazer, porque eu estava com trombose, né, na veia porta mesentérica, eu falava com a médica, eu posso fazer spinning? Ela, Marilene, claro que não. Por quê? Porque eu fico inclinada, né, eu ficava inclinada sobre o fígado, né, que estava com hipertensão portal e tal, e eu ali, naquele pique, né? Quem conviveu comigo sabe. É claro que eu emagreci, é claro, porque o mais importante é aceitar o tempo do outro, isso mesmo. É claro que eu emagreci, porque a quimioterapia, ela termina com as células ruins, né, as células cancerígenas, mas também termina com as boas. Aí, o que que aconteceu? É, eu perdi massa magra. Teve uma semana que eu perdi muita proteína pelas fezes. Então, eu perdi muita massa magra e massa óssea. Mas creiam vocês que eu estava com quase o mesmo peso que eu estou hoje. Hoje eu estou com 66 quilos, cheio de músculos, porque eu malho. Mas, assim, seu cuidador, eu vou te falar, tá? Como você pode ajudá-lo. Mas, na época, eu estava com 66 quilos também, mas murcha, perdendo músculo, perdendo massa óssea. E até hoje tem reflexo no meu corpo de perda de massa óssea. Mas isso não sou eu. Eu estou perdendo a massa óssea, mas a minha massa cerebral está cada vez mais cheia de plasticidade, cada vez eu estou mais jovial, cada vez eu estou mais atenta, aprendendo coisas. E, por exemplo, meu trabalho voluntário, eu mexo agora com contabilidade. Eu nunca fui contadora, minha área sempre foi biologia, dança, ginástica. E eu estou me dando tão bem com isso, porque eu estou trabalhando, né, a plasticidade do cérebro, a meditação trabalha muito essa plasticidade. Então, é claro que é possível. Eu vou te responder, tá? Depois você lê a pergunta dela de volta para mim, deixa eu só ler um pedacinho aqui do que alguns falaram. Roger Cole é um homem ousado. Em um só livro, ele tem a coragem de relacionar ciência médica com percepção espiritual e a maravilha da morte. Leia este livro, se tiver coragem, ele despertará a sua alma. Isso foi o Paul Wilson, que é autor do The Calm Technique e Instant Calm. Eu li e reli Missão de Amor e me senti espiritualmente fortificada. Cada palavra é um despertar espiritual e cada página é cheia de graça. Foi a irmã Mary Anthony, da Ordem de Nossa Senhora da Anunciação. Vou ler mais um só para vocês saberem. Sua jornada espiritual é descrita com beleza e sinceridade, é uma descrição tocante dos estágios da transformação espiritual.
o esforço necessário, sua prática e suas recompensas, bem como a promessa de autodescoberta. Se você está em um caminho espiritual, missão de amor pode ajudá-la a realizar o verdadeiro potencial de sua vida. Então, a capa é essa, missão de amor. Vale a pena conhecer. Você pode adquirir pela editora, ou se você mora perto de uma das escolas da Brahma Kumaris, pergunte lá se tem um exemplar lá para você. Ok? Mas a pergunta daquela pessoa que... Ela é como ajudar, ela é cuidadora da mãe dela, como ela pode ajudar? Tá. Primeira coisa que você tem que fazer, como é que você chama? Andréia. André, a primeira coisa que você tem que fazer é cuidar de você mesmo. Eu também tive, minha mãe tinha Alzheimer, meu pai tinha isquemias cerebrais, ele tomava medicação, meu pai super lúcido, morreu aos 95 anos, e minha mãe foi, o Alzheimer começou na faixa de 50 e poucos, foi até 87 anos, eu cuidava dela, mas só que se você só cuida dos outros e não cuida de você, chega um momento que você não dá conta. Sua coluna vai doer, sua cabeça vai doer, você vai ficar para baixo, talvez você chegue até uma síndrome do pânico, alguma coisa assim. Então, cuide-se internamente falando, espiritualmente, e aí sim você vai poder ajudar muito a sua mãe. Porque a paciência, a tolerância, o amor, o preenchimento, a felicidade, isso é uma vibração que flui de você, sai de você e vai até as pessoas. Né? Desapega um pouco desse papel. É minha mãe, é minha mãe. Não, você estaria cuidando de uma outra pessoa se ela não fosse sua mãe? Você estaria cuidando? Então, pense nisso. Não é pelo apego que você cuida, é pelo ser humano que ela é e o que ela foi e o que ela fez por você. Então, preencha-se. Pratique meditação se você não pratica. Faça um curso, leia algum livro. Faça o seguinte, nós temos um aplicativo maravilhoso, chama-se Medita BK. Lá tem meditações uma atrás da outra, com vários tópicos. Antes de ir lá cuidar da sua mãe, ouça. E você vai ver a diferença, como você vai até ela. Você já vai mais feliz, você já vai mais leve, você já vai mais paciente. Eu sei que não é uma tarefa fácil, eu sei muito bem. Só que vai ficando fácil e até divertido, né? Principalmente no caso, quando é Alzheimer, fica até divertido. A pessoa faz a pergunta trocentas vezes, você acha graça. No passado, você teria, né? Não ia achar graça nenhuma, porque é cansativo. Mas aí você vai mudando o seu padrão mental, as suas emoções negativas para emoções positivas e com a posição de doar para ela. E à medida que você está doando boas experiências, bons sentimentos, você está doando para o mundo, não é só para ela. Isso volta para você, é lei. O que sai de mim, volta para mim na mesma intensidade, seja bom ou ruim. Espero que tenha conseguido te responder. Por nada, André. Você é de onde? Quem é de Belo Horizonte aí? Tem alguém? Quem é de Belo Horizonte? Todo primeiro domingo a gente tem palestras aqui. Vocês podem tomar benefício presencial a partir das 17 horas. Ah, de Alagoas, mas vive em Fortaleza. Opa, em Fortaleza tem Brahma Kumaris. Procure saber por aí. Ok, mais alguma Coloquei no coisa? chat o link para acessar o aplicativo Medita BK. Quem Ah, que tiver ótimo. interesse, Maravilha. muito bem. Já fiz o curso e sempre que posso participo da... Legal, Andréia, isso mesmo. Continue se preenchendo, viu? Mais alguma pergunta ou podemos fechar? Shanti. Shanti significa eu sou um ser, Shanti significa paz. É um cumprimento que a gente tem aqui na escola. Se alguém aí está pela primeira vez e desconhece esse termo, pode até começar a pensar, Shanti, eu sou um ser de paz. Vai doando paz para as suas células, vai experimentando paz, ok? A gente pode criar uma experiência de meditação agora no final, se vocês quiserem, a gente pôr na prática. Eu agradeço muito a presença de todos vocês.
Kátia, agradeço demais. Vamos nos encontrar em breve aqui em Belo Horizonte, não é? Muito bom que poder ter você aqui também. Gratidão à sua participação valiosa, palavras enriquecedoras e que, claro que a gente sempre toma a inspiração aí das vitórias, né, uns dos outros, e você é uma vitoriosa nos inspirando aí. E, então, agradecer também a participação de todos. Quem tiver mais interesse nesse assunto, eu coloquei o link no chat, tanto do livro quanto do app de meditação que a Marilene citou. Então, agora nós finalizamos aqui. Vocês podem ficar atentos na programação do Centro Virtual da Brahma Kumaris. Próxima atividade agora será no domingo, às 18h30, palestra através do YouTube, Brahma Kumaris Brasil. Então, fiquem atentos nessa agenda, ok? Gratidão. Então, agora a Marilene vai nos conduzir numa experiência de meditação. Então, a posição ideal para nós meditarmos é assentada, tá? Como a gente já está. Em pé pode? Pode, mas às vezes cansa. Deitado pode? Pode, mas às vezes você dorme, porque está gravado lá que deitou, fechou os olhos, dormiu, né? Então, a posição ideal é essa, sentada, bem ereta, não relaxar o corpo demais para não experimentar sonolência. Então, seus olhos podem ficar levemente abertos, escolha um ponto aí no seu cômodo onde você está, no escritório, na sua casa, seja onde for, e foque nesse lugar. Para você perceber que os olhos não precisam ser fechados, anulados. Assim como você não anula os ouvidos, não anula o nariz, não anula a boca, por que você vai anular os olhos? Não é? Para você poder meditar em qualquer situação, em qualquer lugar. Então, vamos trazendo a nossa atenção, principalmente nesse momento, ao nosso corpo. Está bem acomodado? Alguma parte está dolorida? Tensa? Então, arrume-se. Dê algumas 3 respirações profundas. Encha seu peito e seu abdômen de ar. E agora, contraia, jogando para fora todo o ar que você conseguir. Mais uma vez. Mais uma vez. E agora, eleve a sua atenção no centro da sua testa. Imagine-se sentadinho aí, no centro da testa. Este ser, esta luz, a alma, a psique, o eu interior, no centro da testa. Meus órgãos dos sentidos são os meus intermediários com o mundo. Mas eu estou interessado em experimentar esse potencial interno. De quem realmente eu sou. Um ponto de luz como esse no quadro à sua frente, uma energia metafísica que dá vida, movimento, graça, discernimento, entendimento, raciocínio a este corpo. Não sou o meu nome, não sou as minhas posses, não sou as minhas tarefas, simplesmente sou esse ser. Minha natureza original é paz. Aquilo que eu tanto busquei fora está aqui, dentro de mim. A paz puxa o amor, o equilíbrio, a verdade, a pureza, a felicidade, o poder. Essas são as minhas 7 cores básicas. E eu estou me colorindo com elas. Deixando que essa vibração
alcance as minhas células mais profundas. E aí eu vou partindo para uma pequena viagem além do meu corpo, além da casa, além do bairro, além da cidade, além do céu, além do universo, e me posiciono enquanto esse ser, essa alma, essa luz, na frente de Deus, o Ser Supremo, a Alma Suprema, está aqui na minha frente, irradiando raios de luz, preenchidos de paz, de amor, de todas essas qualidades perfeitas. E eu recebendo, estou aberta a receber. Como um sol espiritual, quando eu me exponho, como um sol físico, eu exponho meu corpo, estou me expondo ao sol espiritual. Aquele que muitas vezes eu busquei e não consegui encontrar. Está disponível na minha frente. E posso, então, ir voltando a minha atenção, voltando do céu, voltando da cidade, do país, do bairro, da casa, voltando para o centro da minha testa, onde eu coordeno este corpo, sentindo este corpo mais leve, mais disposto, mais gentil, deixando que essa energia permeie dentro de mim, que eu possa compartilhar com os outros através do meu olhar, das minhas palavras, da minha presença. Um chante a todos, que todos tenham uma excelente noite e até uma próxima vez.